por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Altíssimo Deus, nosso Pai, Senhor, agora estamos todos na Tua presença, na expectativa de recebermos o ensino da Tua palavra e todas as virtudes que acompanham a leitura e pregação e audição da Tua palavra. Tu conheces as nossas necessidades todas, ó Senhor. E nós te suplicamos que Tu nos fales ao coração, segundo Tu vês essas necessidades. Estende, pois, sobre nós a Tua salvação, o Teu socorro, o Teu livramento, a Tua libertação. Derrama-nos a Tua consolação, o Teu refrigério. Dá-nos, ó Pai, o fortalecimento da fé, da esperança e do amor pela Tua palavra. Santifica-nos, restaura-nos e vivifica-nos por ela. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos exposto a palavra de Deus com relação à esperança. E nessa passagem que nós lemos, a Bíblia está falando conosco a respeito da razão da esperança. A Bíblia está dizendo que nós podemos ter na nossa vida diária a expectativa de sermos confrontados com a nossa esperança. Porque nós temos uma esperança que é diferente da esperança em geral. Todo mundo tem esperança. Eu tenho percebido nos noticiários que eu ouço diariamente o aumento da ocorrência da palavra esperança. Nós estamos caminhando para um futuro que tem levado as pessoas a pensar mais em esperança e falar mais em esperança. Os acontecimentos da vida diária mexem com a nossa expectativa com relação ao futuro. Novas leis, reformas, novos acontecimentos. Agora mesmo, autoridades científicas estão divulgando a expectativa de uma grande tragédia cósmica que deverá atingir em pouco tempo toda a Terra e toda a vida na Terra. São autoridades científicas que, diante do que já foi descoberto e diante do que está sendo notado, visto e ouvido, nós podemos estar sob uma grande ameaça cósmica. Provocada por um desequilíbrio do magnetismo da Terra e das tempestades solares.
Isso está sendo anunciado não como algo que pode acontecer, mas como algo que já está em andamento e é inevitável, a não ser que Deus queira evitar. Qual é a esperança? O que é que o mundo espera? O que é que as pessoas estão esperando, por exemplo, da inteligência artificial? Que nós já usamos. Também sobre a inteligência artificial, há avisos de que ela pode gerar uma grande catástrofe. O nosso mundo está avançando numa velocidade vertiginosa na área científica e tecnológica. E algumas coisas que estão surgindo são boas. São para o nosso bem, são para a nossa saúde, são para a nossa segurança. Mas há muitas coisas que estão sendo apresentadas ao mundo como perigosas. Autoridades de renome internacional, como alguns cientistas e o próprio Papa, já alertaram o mundo sobre os perigos de determinados desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Todas essas coisas mexem conosco, porque colocam diante de nós a possibilidade de termos que enfrentar acontecimentos que nós não sabemos se, quando ocorrerem, estarão sob controle. E enquanto isso, nós estamos enfrentando conflitos em todos os continentes. E agora, mais recentemente, neste mês, há um conflito no Equador que está beirando a uma guerra civil. E nós temos outras guerras espalhadas pelo mundo. O número dos refugiados está aumentando sempre. Cidades inteiras de refugiados. As calamidades naturais estão aumentando de frequência e de intensidade. E essas coisas, aos poucos, elas vão influenciando a política, a economia, a religião e o equilíbrio do planeta. E por isso as pessoas estão preocupadas com o futuro. E quando se preocupa com o futuro, as pessoas pensam naquilo que podem esperar, pensam em esperança. Mas aquele que tem fé em Deus, que tem a Deus como o Senhor da sua vida, o seu protetor, a sua fortaleza, o seu refúgio,
Ele pode até sentir medo, mas ele não é dominado pelo medo. Aquele que tem verdadeira fé em Deus não é dominado pela neurose que domina o mundo diante das expectativas de tragédia. E aí as pessoas perguntam, mas você não está com medo, não? Qualquer dia alguém pode te perguntar isso, porque as pessoas veem no crente, no verdadeiro crente, uma tranquilidade diante dos fatos da vida, que não é o normal na vida de todo mundo. Você não está com medo, não? Mas dia menos dia, você terá a oportunidade de conversar com alguém sobre aquilo que está preocupando o mundo inteiro, sobre aquilo que está preocupando o nosso país. Você vai perceber que existe um sentimento de quase pânico nas pessoas. E então, segundo a oportunidade que Deus te conceder, você vai responder que a sua confiança está em Deus, que Ele guarda a sua vida e o seu futuro. O Deus cujo poder está acima de todos os eventos cósmicos, de todos os acontecimentos naturais, sociais, bélicos, cósmicos. É o Deus que domina os planetas, os governos da Terra. É o Deus que socorre no meio da fome e da peste, no meio do desgoverno e das tragédias. A Bíblia diz: não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você já imaginou a cena da terra sendo toda ela sacudida por um grande terremoto e se abalando? E as ondas, em um grande tsunami, invadindo todo o litoral do mundo inteiro, submergindo as cidades. Já imaginou isso? É o que está no versículo que eu citei. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, não temerei. É claro que a gente tem medo. É inevitável ter medo. Mas aquele que crê em Deus e tem a Deus como seu refúgio, ele não é dominado pelo medo. Ele não entra em pânico. Ele não entra em desespero. Ele continua tranquilo, esperando o socorro de Deus. Mas isso que a palavra de Deus diz sobre confiar em Deus, ainda que a terra se transtorne e o monte se abalem no seio dos mares,
é algo que está para acontecer. A Bíblia diz, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos últimos dias, os julgamentos de Deus vão trazer sobre a terra um grande abalo, um grande terremoto, como nunca houve. De tal maneira que os montes realmente, concretamente, serão todos abalados. As águas oceânicas serão sacudidas em tremendas ondas. E se levantarão e se lançarão contra as cidades litorâneas. A Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror diante do tamanho e da ferocidade das ondas e do seu barulho. Está escrito na Bíblia. Homens corajosos ficarão pálidos de medo e desmaiarão de terror por causa do pavor das ondas. Isso é um tsunami como nós nunca vimos até hoje. Esse tsunami ele será provocado exatamente por esse grande abalo sísmico que vai acontecer. E isso está na Bíblia. Isso vai fazer parte dos julgamentos de Deus sobre as nações. E naquele momento Deus vai exaltar o seu povo, dando ao seu povo perfeita segurança e proteção. Perfeita segurança e proteção. Nos julgamentos de Deus narrados no Apocalipse, a partir do quinto castigo, representado por aquelas metáforas com que o apóstolo João anuncia os acontecimentos futuros, os julgamentos não atingirão mais o povo de Deus, mas somente aqueles que têm o número da besta. Nos julgamentos dos selos, que é o começo dos julgamentos, todos indistintamente serão afetados, inclusive os crentes. Mas a partir do julgamento das trombetas, e a partir da quinta trombeta, lá diz que os julgamentos atingirão somente os que têm o número da besta. Ou seja, os filhos de Deus serão poupados. Daí para frente. Por que é que eu estou dizendo todas essas coisas? Porque nós estamos falando de esperança. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, e na verdade já começaram, mas quando elas se tornarem insuportáveis, os filhos de Deus estarão tranquilos no meio de tudo isso.
E aí as pessoas vão começar a nos questionar. Você não está com medo, não? Por que é que isso não está acontecendo com você? E então você vai responder que é por causa da razão, da esperança que você tem no governo, no socorro e na proteção de Deus. Só que aí, conforme está escrito aqui, as pessoas vão dizer que isso não é justo, que Deus tem que proteger todo mundo. E aí vai começar aquele ódio e aquela perseguição contra os crentes, que está lá no capítulo 13 de Apocalipse. Irmãos, em toda a história, os filhos de Deus têm sido perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua esperança, por causa da razão da sua esperança. Em toda a história. E sempre, para justificar essa perseguição, os perseguidores eles alegam contra os crentes falsas acusações. Hoje pela manhã eu lembrei daquela palavra de Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando, por minha causa, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Isso é calúnia e difamação. Nós nascemos em pecado e desde pequenos, desde crianças, nós aprendemos a escapar das consequências dos nossos erros, colocando a culpa nos outros. Não é isso que nós fazemos dentro de casa? Especialmente quando crianças. As crianças desde cedo aprendem a culpar umas às outras para fugir das consequências dos seus pecados, dos seus erros. Isso vem desde o Éden. Quando Deus confrontou Adão com o seu pecado, ele apontou para Eva e disse: foi ela. Foi ela. Quando Deus se dirigiu para Eva, ela apontou para a serpente e disse: foi ela. Foi ela. E quando o mundo estiver sendo subvertido pelos julgamentos de Deus, eles vão apontar para os crentes e vão falar: a culpa é deles. Jesus Cristo falou que isso ia acontecer. Quando o imperador Nero quis inspiração para compor os seus versos, ele colocou fogo em Roma. E a quem ele acusou pelo incêndio? Os cristãos. Foram eles.
Em todas as grandes calamidades do mundo, os cristãos foram culpados injustamente por toda a tragédia. E isso vai acontecer nos julgamentos finais. E isso está acontecendo aqui no texto que nós lemos. Os cristãos do tempo de Pedro estavam sendo perseguidos por causa de difamação e calúnia. Eles estavam sendo acusados daquilo que eles não estavam fazendo. Eles estavam sofrendo pela mentira que estava sendo dita contra eles. O apóstolo Pedro está escrevendo aos nossos irmãos dos seus dias, que estavam sendo perseguidos porque eles estavam sendo acusados de coisas que eles não faziam. No ano passado, vazou um vídeo de um encontro político em que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estava sendo acusada de ser a responsável pelas tragédias desta nação. E que por isso o governo deveria se livrar da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E aí, é claro, envolve os crentes que creem na Palavra de Deus. A história, ela progride, ela avança, mas as coisas continuam acontecendo do mesmo jeito. Só que com mais frequência e com mais intensidade. Hoje pela manhã nós falamos que a esperança, ela tem os seus perseguidores, e a causa dessa perseguição, conforme nós lemos aqui, é a justiça de Cristo que nos salvou, porque essa justiça, ela é revolucionária, ela incomoda, ela transtorna as pessoas, ela tira o ponto de conforto das pessoas. A justiça de Cristo que nos salvou e salva, ela acusa as pessoas do seu pecado, ela incomoda. E é por isso que ela é influente e é transformadora. Essa justiça, ela é irresistível. Isso desperta um ódio muito grande nos inimigos de Deus e do seu evangelho. As consequências estão aí. Tudo que é ruim que acontece no mundo é atribuído aos filhos de Deus e vai ser assim até o final. O passo seguinte nessa exposição é mostrar que essa esperança, na sua razão de ser, ela exige uma escolha.
Veja bem, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Isso aqui se refere a uma escolha. Diante do que o mundo pensa com relação ao Evangelho, e aqueles que pregam e vivem o Evangelho, é necessário que nós façamos uma escolha racional, pensada e definitiva. A todo momento nós somos confrontados com a necessidade de fazer uma escolha entre o bem e o mal, está escrito aqui. É melhor que nós soframos praticando o que é bom, ou o bem, do que praticando o mal. Mas como é que alguém pode sofrer por praticar o bem? Não é irracional? Não é incoerente? É, mas o mundo é assim. O mal para o mundo é um estilo de vida. O bem é a vida em obediência à vontade de Deus. Está escrito aqui: santificai a Cristo no vosso coração. Esse é o papel do crente. Santificar a Cristo no coração é colocar a Cristo como Senhor da vida, para obedecê-lo, para fazer o que Ele manda.